que a vida, os meus lábios te louvarão enquanto eu viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus. Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará só em ti. Só em ti, Senhor. Só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará só em ti, só em ti. Só em ti a minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus, só em ti. A minha alma se fartará. Só em ti, só em ti, meu Jesus. Agora olhe para Jesus e diga: Senhor, se eu quiser fugir do Senhor, não me deixe fugir. Mantenha-me bem pertinho do Senhor. Traz-me junto a ti. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor, para desfrutar do teu amor. És meu bem-querer. Senhor, o Senhor é tudo isso e muito mais.
há mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Traz-me junto a ti. Não me deixes ir. Entrego tudo a ti, Senhor. Mais ninguém, pois nada posso comparar com teu abraço a me embalar. Guia-me, Senhor, traz-me junto a ti. Só quero a ti. És tudo que eu preciso. Só quero a ti. Contigo quero estar. Só quero a ti. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Contigo quero estar. Olá amigos, boa noite, que bom poder estar com vocês novamente. Seja bem-vindo aqui ao nosso culto. O nosso último culto online aos domingos, porque a partir do dia 27/9 nós estaremos juntos num culto presencial para louvar o nosso Deus e adorá-lo. E você é nosso convidado especial para estar ali presencialmente nesse culto que vai ser uma bênção. Nós vamos começar às 17h45 com a nossa classe de estudos bíblicos. Você também é nosso convidado. E após terminar a nossa classe de estudos, nós já nos dirigimos ao local onde nós faremos o nosso culto de adoração a Deus. E você não pode perder, você é nosso convidado para estar lá. Você que está conectado conosco também nessa noite, já está convidado para estar nesse culto que vai ser uma bênção para nós e um culto de adoração também ao nosso Deus. Também convide seus amigos, convide sua família, faça plano de estar conosco no dia 27/9, também. O nosso culto começa às 19 horas, mas às 17h45 você está convidado para uma classe de estudos que nós estamos iniciando e vai ser uma bênção também. Bem, neste momento agora, eu quero convidá-lo a você abrir a sua Bíblia no capítulo 2 do livro de Daniel, que é um capítulo interessantíssimo, que nós temos que estudá-lo. Aliás, o livro de Daniel todo nós temos que estudar nesse tempo de hoje.
associado ao livro do Apocalipse, e ali nós vamos perceber as promessas que Deus tem para nós, mesmo vivendo em tempos difíceis. Abriu sua Bíblia aí? Capítulo 2 do livro de Daniel vai ser o capítulo que nós vamos estudar nessa noite. E antes que a gente comece o estudo, eu quero convidá-lo para um momento de oração. Há muitas pessoas que confiam e que esperam que nós intercedamos por elas. Então nós vamos nesse momento interceder por essas pessoas que estão precisando da nossa bênção. Talvez você conheça alguém que está precisando muito de uma bênção de Deus. Algumas pessoas com problemas de saúde, outras com problemas de relacionamento ou financeiro. Não importa qual é o problema dessa pessoa, nós vamos orar por ela. E você aí em pensamento, junto comigo em oração, coloque o nome dessa pessoa nas mãos de Deus para que Deus cuide dela também. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nesta noite, nós queremos estudar a Tua Palavra e que a Tua Palavra fale ao nosso coração. Abra nossa mente, que Teu Santo Espírito nos auxilie para compreender os Teus ensinos e também para praticá-los, Senhor. Por isso, nesse momento, pedimos a bênção que vem do Senhor, que nos ilumine e que também abra o nosso coração para que possamos guardar a Tua Palavra. E no dia a dia, conforme tivermos contato com as pessoas, que possamos praticá-la e compartilhar com elas as mensagens que o Senhor tem para nós nessa noite. Cuide de nós, das pessoas que estão enfermas, cuide daquelas pessoas que já estão desenganadas pelos médicos, outros que estão passando por problemas conjugais, na família, relacionamento entre pais e filhos, marido e esposa. Querido Deus, cuida dos teus filhos, por favor. Eles estão precisando de Ti, nós precisamos de Ti. Por isso nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. E é em nome de Jesus que nós pedimos essas bênçãos. Amém. Pronto, já oramos e agora nós vamos para um estudo maravilhoso da Palavra de Deus. Na verdade, um passeio pelo futuro, porque há muito tempo atrás, Daniel ele recebeu uma visão, ele interpretou um sonho de um rei. E esse sonho, ele conta a história da humanidade, tudo que iria acontecer muitos anos depois do tempo em que viveu Daniel. E essa história é fascinante. É fascinante porque ela conta a história de um rei que teve um sonho, mas quando acordou, ele não se lembrava do sonho. Talvez isso já aconteceu com você. Você sonha à noite, talvez seja um sonho bom, e aí quando você acorda, você não lembra do sonho. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E você fica ali um pouco perturbado, não é? Tentando lembrar qual é o sonho e você não lembra. Foi isso que aconteceu com o rei. Ele sonhou à noite, quando acordou, ele não lembrava do sonho. E aí, meu amigo, Daniel entra na história. E Daniel, pelo poder de Deus, porque Daniel tinha uma vida de oração, coisas maravilhosas aconteceram naquele momento. E aí nós vamos estudar um pouquinho disso aí. Mas antes, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estudo esse capítulo, eu tenho a impressão de que naquele tempo já havia divisões de relacionamentos, divisões de reinos, eles viviam guerreando reino contra reino. E quando nós comparamos o nosso tempo de hoje com aquele tempo, o tempo mais antigo, nós vamos perceber que nós também estamos vivendo tempos difíceis de muita divisão. Na verdade, nós estamos caminhando para o individualismo excessivo, desequilibrado. E nós cada vez mais sofremos pela falta de ter pessoas ao nosso lado. Você vai perceber comigo que eu não estou falando nada fora da realidade. Nós vivemos tempo em que a desigualdade social, a desigualdade no mundo religioso, no mundo político, no mundo econômico, tudo isso tem nos afastado cada vez mais das pessoas que estão ao nosso redor. Outro dia eu estava conectado na internet, eu vi uma frase que achei muito interessante. Ela dizia assim: o WhatsApp ele trouxe alguns benefícios e alguns malefícios para nós. Ao passo que ele aproximou quem estava distante, ele distanciou quem estava próximo de nós. Não é verdade isso aí? Nós muitas vezes não percebemos que nós estamos ao mesmo tempo próximo de alguém, mas também distante. Ao passo que a gente não consegue perceber tudo isso aí. Bem, eu quero deixar uma mensagem para você nessa noite que vai tocar o nosso coração para que nós possamos estar mais próximo de pessoas. As pessoas precisam de nós. Deixa eu contar uma história para você. Os dois tiveram que se separar após 115 anos juntos. 115 anos de casamento. Dá para imaginar? A relação era considerada uma relação duradoura.
ou talvez a mais duradoura do mundo. Até que Bibi começou a atacar o seu marido e chegou a arrancar uma das partes, um pedaço dele. E as pessoas que estavam ali cuidando desse casal perceberam que eles não estavam tão bem. Era preciso evitar o pior. E aí então os especialistas foram chamados para tentar salvar aquele relacionamento. Bem, não tiveram muito sucesso. Eles ainda que recorreram a comidas, eles recorreram a outros recursos, procurando animá-los a viverem bem, mas nada conseguia fazer com que aquele casal vivesse bem conforme viveram os 115 anos. E agora, depois de mais de um século juntos, eles estavam com o relacionamento indo de mal a pior. E depois de tantas tentativas, eles precisaram agora separar aquele casal. Isso se tornou um grande problema para o zoológico de Klagenfurt, na Áustria. E eles tiveram que separar duas tartarugas raivosas e centenárias. Bem, relacionamentos como esses nós podemos perceber na humanidade também. Nós estamos cada vez mais nos separando, nos distanciando, nos dividindo. E isso não é bom para os nossos relacionamentos. Em se tratando de animais tão pacatos como a tartaruga, né, e do bem, essa história chega a ser até uma história hilária para nós. Porém, ela reflete, ela retrata como está vivendo a humanidade nos dias de hoje. Não só em casamentos, mas também em outros vínculos que nós temos de relacionamento com outras pessoas. Nós estamos vivendo uma certa divisão. E nós vamos perceber essas diferenças que nós temos e discórdias também nos nossos relacionamentos e que eles têm trazido para nós muitos malefícios. Queridos, as discussões, as dissensões azedam o clima de almoços em famílias, de relacionamento entre amigos e irmãos e motivam também graves ofensas nas redes sociais. Vez após vez você vai perceber pessoas se atacando, se guerreando nas redes sociais. Isso parece que tem aumentado a cada dia. Nós estamos vivendo algumas divisões nos nossos relacionamentos. E eu tenho aqui Mateus capítulo 24, verso 12. Eu queria que você deixasse marcado, Daniel, mas que você fosse lá em Mateus capítulo 24, verso 12. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 12. E Jesus, já falando sobre esse tempo, sobre essas divisões, então ele vai lá e diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa também é uma profecia. O amor se esfriando. Nós já percebemos isso no passado, nós estamos vivendo isso no presente e parece que a humanidade caminha para cada vez mais viver sem amor. Por isso, enquanto a temperatura dos oceanos sobe, causando aquecimento global, o temperamento dos relacionamentos despenca, congelando os corações. Nós precisamos resolver esse problema de divisões que há entre nós. Bem, se os relacionamentos pessoais estão assim, o que dizer das interações entre os povos, das nações, das raças? Haverá mais compreensão entre eles? Essa é uma pergunta que eu faço quando estudo o livro de Daniel. E a resposta sempre é não. Infelizmente, as relações internacionais estão se deteriorando. E além de rixas esportivas, além de rixas econômicas, além da grande disputa que existe entre as nações. Como se 2 guerras mundiais não bastassem, nós estamos caminhando para um conflito de grande escala. E é preciso que nós atentemos para isso. Em Marcos capítulo 13, verso 8, Jesus disse: porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Basta nós acompanharmos os noticiários e as análises de especialistas para nós constatarmos que nós estamos vivendo tempos difíceis. Mas olha só que interessante. O livro de Daniel, e eu peço para que você agora atente, nós temos aí o capítulo 2 inteirinho tratando da interpretação do sonho de Nabucodonosor. Nós também encontramos aqui um retrato simbólico do mundo dividido em que nós estamos vivendo. E Daniel 2, nós temos aqui Nabucodonosor, que era um líder, que era um rei, e ele tem esse sonho,
E no sonho, ao acordar, após o sonho, ao acordar, ele não se lembra do sonho. E você conhece a história. Eu quero ler alguns versos com você. Olha o que diz o verso 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram, se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Os caldeus, no verso 4, disseram ao rei em aramaico: ó rei, vive eternamente. Diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Bom, você já conhece bem essa história. Para quem não conhece ainda, vale a pena você dar uma conferida no capítulo 2 do livro de Daniel. Aqueles magos, aquelas pessoas que eram conselheiros do rei, aqueles que eram encantadores, eles agora tinham uma grande missão: interpretar o sonho do rei, que nem ele mesmo se lembrava. E aí, o verso 5 diz assim: uma coisa é certa, o rei disse aos caldeus: se não me fizerdes saber o sonho, a sua interpretação, sereis o quê? Despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Em outras palavras, se fosse no nosso tempo, as pessoas diriam assim: descasca esse abacaxi agora, meu amigo. Eles tinham uma grande missão, uma missão muito séria, porque o rei agora pedia a interpretação. E ele agora lança esse desafio. E no verso 6 ele diz assim: mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, receberei de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Ao passo que eles tinham uma grande oportunidade de receber honrarias, por outro lado havia um decreto que se eles não interpretassem o sonho, se eles não fizessem o rei lembrar o sonho, eles estavam decretados à morte. A morte viria sobre eles. E o rei tinha esse poder. E aí então, no verso 7, responderam eles segunda vez: diga o rei o sonho a seus servos, e lhe daremos a interpretação. E aí o rei responde: bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Aí os caldeus já estavam desesperados a esse ponto. Eles diziam: não há ninguém nesse mundo que pode revelar o sonho para o Senhor, meu rei. Não há ninguém, nem os deuses que estão fora daqui não podem revelar o sonho. E eles ficaram desesperados porque havia um decreto de morte para eles. E aí dentro desse cenário surge um jovem chamado Daniel, que era um jovem de oração. Você conhece bem a história de Daniel. Aquele Daniel que teve 3 amigos e que esses amigos foram jogados dentro da fornalha ardente. O Daniel que foi jogado na cova dos leões. O Daniel que orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém. Um homem, um jovem de oração. É o mesmo Daniel, junto com seus amigos, que eles preferiram ficar longe da alimentação ou não se alimentar dos alimentos que eram oferecidos a ídolos e que o rei usava, que eram bons alimentos ali aparentemente. Eles permaneceram fiéis a Deus. Esse é o Daniel, que o livro de Daniel retrata para nós. Um jovem fiel, um jovem sincero aos mandamentos de Deus. Bem, a resposta foi clara. Eles disseram: não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isso que o rei exige, estou lendo agora o verso 10. Isso que o rei exige é difícil, não há ninguém que possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e esses não moram entre os mortais. Mas nem esses deuses podiam interpretar o sonho. Bem, os deuses que eles estão dizendo aqui que não moram entre os mortais, isso era uma crença popular que permanece até hoje, desde aqueles tempos, permanece até hoje, desde Platão, desde Sócrates, filósofos gregos que concebiam a separação entre o mundo das ideias e o mundo real. Conforme nós percebemos hoje, nós também costumamos acreditar em coisas espirituais que não tem nada a ver com a realidade do dia a dia.
muitos religiosos são ateus práticos. Pensam que Deus, ele não se importa com a nossa fé, o nosso trabalho, os nossos objetivos, os nossos planos, muito menos com coisas pequenas que nós temos na nossa vida. Aquela bendita chave que você não encontra, que você fica desesperado, que você esqueceu em algum canto da casa e você acredita que são coisas tão pequenas, tão simples, que Deus não vai se preocupar com isso. Bem, segundo os ensinos de Jesus, lá em Lucas capítulo 12, verso 7, o soberano do universo, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele se importa conosco e com as nossas pequenas e grandes preocupações. O nosso Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Mas para os astrólogos, para os mágicos, para os magos babilônios, as realidades espirituais e os próprios deuses tinham de ser manipulados e praticamente comprados através de sacrifícios. Era a maneira que eles entendiam que os deuses, eles poderiam atendê-los. A realidade atual não é muito diferente. Nós vamos perceber que algumas pessoas supõem que elas podem comprar o favor de Deus ao doar o máximo de dinheiro possível. Outras, elas acreditam que elas podem convencer os chamados espíritos e fazer encantamentos para ganhar alguma coisa na vida. Outras ainda recorrem a simpatias, mandingas. Há vários meios aí que as pessoas encontraram para poder ter a solução dos seus problemas ou a resposta das suas indagações. Bem, hoje nós podemos perceber uma ascensão de um neopaganismo na cultura, no cinema, que enxerga na pedra, na árvore, no ar, na luz, nas nuvens, um poder que pode ser canalizado para algum propósito. Para os que defendem essa visão de mundo, existe uma força no ar, é assim que eles retratam. Você pode perceber isso aí nas séries que nós temos hoje disponíveis para nós. Você pode perceber isso aí em sucessos de filmes como Avatar, Harry Potter, Star Wars. Na perspectiva bíblica, numa visão bíblica, porém, existe uma distinção muito clara entre as coisas vivas e não vivas, entre a criação e o Criador. E nós precisamos, todos nós precisamos, nós que somos filhos de Deus, que caminhamos para a eternidade, que aguardamos e estamos nos preparando para a volta de Cristo Jesus, nós precisamos tomar muito cuidado para não confundir e passar a acreditar em fábulas, em contos, em coisas que não são reais, que não são verdadeiras e que Deus não aprova. Bem, diante da resposta que não queria ouvir, Nabucodonosor então ele se enfureceu. E aí ele condena os sábios à morte, porque eles não estavam conseguindo interpretar o sonho. E agora Daniel entra em cena. Alguém se lembra de Daniel? Um jovem que era temente a Deus, fiel a Deus, e que poderia ajudá-los nesse momento. E Daniel é chamado. E Daniel prontamente ele vai atender aquele pedido, e quando ele se coloca à frente do rei, ele tem ali um grande desafio, interpretar aquele sonho. E Daniel é levado à sala do trono do rei. E ele então reafirma que os sábios e os astrólogos haviam dito que nenhum ser humano era capaz de interpretar aquele sonho. E se você der uma olhadinha no verso 28 do capítulo 2, olha só, Daniel diz assim: não há nenhum astrólogo, nenhum sábio, nenhum mago, nenhum encantador que possa interpretar esse sonho. Mas aí o verso 28 ele diz: mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. E aí Daniel começa a fazer uma descrição do sonho de Nabucodonosor. Bem, no sonho, ele havia se deparado com uma imensa estátua. E essa estátua ela era muito alta. E a estátua ela era composta de ouro, a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro, e os pés da estátua eram uma mistura de barro e de ferro. Essa era a composição dos metais que compunham então essa estátua, simbolizada também no capítulo 7, no capítulo 8, através de animais, tá? Que também simbolizam ali os reinos que viriam após o reinado de Nabucodonosor. O que Deus estava fazendo naquele momento
era contar a história futura para o rei e para Daniel, partindo do Império de Babilônia. Cada parte da estátua representa um império, a começar por Babilônia, 6 séculos antes de Cristo, e depois viriam outros impérios, com um domínio cada vez mais extenso e também decadente. Tá? Em certo momento da visão, nós podemos perceber aí no capítulo 2 que uma pedra é lançada do céu. Essa pedra, ela bate no pé da estátua e a estátua se desfaz, é esmiuçada, é destruída. Bem, nos livros de história, nós notamos que esses 4 grandes impérios, Babilônia, que é representada pela cabeça de ouro, a parte do peito que é de prata é representada pela Medo-Pérsia, o ventre de bronze pela Grécia e também as pernas de ferro representado por Roma. Vocês vão perceber que nos livros de história nós temos esses 4 grandes impérios que dominaram o mundo antigo, desde o fim do 7º século a.C., tá? Com Babilônia do ano 605 ao ano 539, com a Pérsia ou a Média Pérsia ou a Medo-Pérsia do ano 539 ao ano 331, e a Grécia ou o Império Greco-Macedônio, que vai do ano 331 ao ano 168. Você já estudou isso nos livros de história. E Roma, que foi um período maior, do ano de 168 a.C. até o ano de 476 após ou depois de Cristo. Esses 3 primeiros, eles são mencionados por 9 no livro de Daniel, ao nome de cada um desses impérios. Nós não precisamos nos forçar muito a nossa mente para tentar interpretar essa profecia. A Bíblia já revela isso para nós. Bem, todos esses impérios, eles tiveram uma característica semelhante. Todos eles subjugaram o povo judeu. Todos eles. E perseguiram esse povo em algum momento. O Império Romano, o último da lista, seria o mais cruel. Seria aquele que mais perseguiria o povo de Deus. Tanto que eles crucificaram Jesus. E eles perseguiram também os cristãos do primeiro século. No entanto, a visão de Daniel não para por aí. Ainda há algumas coisas interessantes. Você vai perceber que depois das pernas de ferro, vem o quê? Os pés, que em parte são barro e em parte são ferro. E uma coisa interessante, Daniel ele diz que essa parte dos pés, barro, não se mistura com ferro. E aqui nós temos a última fase da história humana. Em outras palavras, para ficar mais fácil de nós entendermos, o que Deus estava fazendo era revelar o futuro para Daniel e para o rei e para as pessoas que estavam ali. Só que eles não conseguiam ainda entender. Quando Daniel recebe essa mensagem, eles ainda de pronto não conseguiam entender o que iria acontecer no futuro. Até porque aquele acontecimento na mente do rei ainda não era aceitável, que ele fazia parte daquele sonho e que ele perderia o seu poder, porque ele acreditava que o seu poder seria para sempre. Outra coisa importante é que desde a queda do Império Romano, eles nunca mais conseguiram unificar o poderio. O poderio que teve Babilônia, o poderio que teve a Pérsia, ou os gregos, ou os romanos. Porque barro não se mistura com ferro. É interessante a exatidão aqui da profecia. A lógica da profecia, como que ela se encaixa e como que ela acontece respeitando algumas coisas, algumas leis que existem no nosso tempo. Barro não se mistura com ferro. E aí então, a partir desse momento em que os romanos, em que teve a queda do Império Romano, em que se divide o ferro e agora entra o barro em cena, nós vamos perceber que a partir desse momento a Idade Média se estabeleceu na Europa com reinos fracos e isolados. E quando ela acabou, formaram-se pouco a pouco os estados nacionais que deram origem aos países que nós conhecemos hoje da Europa. Nações que não mais conseguiram formar-se como um império poderoso. Muitos tentaram, tentativas frustradas para que eles conseguissem unificar o poder, mas eles não conseguiram. Nem Napoleão, nem na Alemanha de Hitler, nem nas várias tentativas que eles investiram, nenhum deles conseguiram unificar. E eles até fizeram casamentos ali entre reis, entre princesas e príncipes, tentando unificar o poder, mas eles não conseguiram. Sabe por quê? Porque o barro não se mistura com o ferro. E Daniel ainda no capítulo 2, verso 43,
ele ainda havia destacado isso aqui. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não ligarão ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Embora muitos reis europeus eles tivessem parentesco e tivessem entre si tentado, através de casamentos, unificar o poder, eles tinham interesses conflitantes e disparidades entre eles, que os impediam de se unir. Essa novela ela é longa e os seus capítulos se estendem até os nossos dias. Naquele tempo, no século XIX, eles não conseguiram se unir, havia uma divisão entre eles. Nos últimos anos, nós temos acompanhado também com atenção a crise na União Europeia, em que certos países ameaçam deixar o superpoderoso bloco político e econômico. Você pode acompanhar isso pelos noticiários. E a perspectiva da saída do Reino Unido da União Europeia, o Brexit, tá, abalou os mercados mundiais. Gente, que coisa interessante aqui. A cada eleição, a população desses países se divide entre aqueles que são contra e a favor da permanência no bloco. E essa fragmentação, ela reflete muito aqui, de modo evidente, a imagem dos pés de parte de barro e de parte de ferro. Olha a visão de Daniel acontecendo em nossos dias. De importância essencial aqui, em nosso tempo, é o fato de que essa visão, ela descreve o cenário que precede a última grande revolução da história. O quadro geral de ferro e de barro, da desunião e fragmentação, essa divisão que já estava profetizado, é interessante aqui, e nós vamos perceber que tudo isso anuncia o fim de uma longa história. O fim está chegando. E quando a gente fala de fim, não tem como nós não atrelarmos aqui a volta de Cristo Jesus, porque é Ele que dá fim a tudo. E tudo isso nos avisa que Deus está para intervir nesse mundo. Na conclusão da visão, uma imensa pedra é lançada do céu que atinge os pés da estátua. E ela é desintegrada e forma uma grande montanha que enche toda a terra. O lançamento da pedra ela é sem auxílio de mãos humanas. Capítulo 2, verso 34, que diz: quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a estátua estava agora esmiuçada. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha nas eiras do estio, e o vento os levou, e deles não se viam mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação. Diremos ao rei. Olha que coisa interessante. Nós podemos perceber aqui que essa pedra, conforme a Bíblia já nos orienta, ela é o próprio Jesus, a pedra angular, a pedra principal, o fundamento principal. E Jesus, ele vai voltar e ele vem para estabelecer o seu reino agora, que não é um reino nem extenso, mas que não subsiste para sempre, mas um reino que agora é um reino eterno. E um reino justo, um reino que Ele prometeu para nós e que Ele agora vai estabelecer. Olha que coisa interessante. Deus revelou ao rei o que iria acontecer no futuro. Mas quando nós estudamos o livro de Daniel, nós também podemos ter a certeza de que o nosso futuro, ele está garantido. E ainda que haja divisões entre nós, o nosso futuro está garantido. Por conhecer essa mensagem bíblica e poderosa, o irmão Geraldo Marski, ele era um jovem alemão que havia emigrado para o sul do Brasil. E ele recebeu uma carta de um irmão que morava na Alemanha no ano de 1939. E essa carta ele havia escrito e ele disse que Hitler estava convocando jovens para a pátria-mãe com todas as despesas pagas, a fim de que eles pudessem lutar na guerra. Havia promessas de triunfo da Alemanha naquele tempo, que dominaria a Europa e lideraria o mundo inteiro. Bem, Marski, quando ele leu essa carta, ele rejeitou o convite, dizendo que, segundo as profecias de Daniel, a Alemanha não ganharia a guerra. Ao fim dos conflitos, o irmão de Marski, ele acabou sendo morto em batalha. Agora, olha que coisa interessante. Nesse mesmo tempo, Franz Hasel, ele não pôde escapar da guerra.
Ele era um pai de família veterano da Primeira Guerra Mundial. Ele morava na Alemanha e ele foi convocado para lutar nessa Segunda Guerra Mundial. E ele tinha apenas 40 anos de idade. Ele era um homem de fé, pacifista convicto, e ele, enquanto estava ali no meio da guerra, ele então pega a sua arma, ele joga a arma dele num lago, e ele cria uma pistola falsa de madeira, uma arma de madeira. Olha que interessante. E ele jogou essa arma porque ele tinha em mente que ele preferiria morrer a matar alguém. E olha que história interessante. Ele atuava na companhia 699 dos pioneiros que ia adiante das tropas, construindo ali as pontes. Inclusive, ele avisava judeus que fugissem antes que as tropas do SS pudessem ali chegar e pudessem tirar a vida deles. E ele combateu toda a guerra, ele passou por toda a guerra e ele não roubou ninguém, não matou ninguém e foi fiel aos seus princípios. Que história impressionante de fidelidade. Sabe por quê? Porque ele também conhecia a história de Deus, o que Deus tinha preparado para ele. Nós vivemos um momento que nós vamos encontrar muitos céticos nos dias de hoje. A nossa maneira de viver, a composição e a união das coisas política, econômico, espiritual, social faz com que surjam essas pessoas também, céticos. Eles podem até considerar a visão de Daniel uma invenção antiga, mas ela se revela no mínimo uma incrível coincidência, você não acha? Tudo que Deus revelou aconteceu e está acontecendo. A sequência dos impérios, a fragmentação, né? As notícias que estão estampadas nos jornais, nas postagens de redes sociais, ainda que sejam para nós novidade, parece que é algo que, se eles estivessem aqui, eles falariam ou pensariam assim: nossa, nós já vimos tudo isso quando Deus revelou para Daniel o que iria acontecer e está acontecendo. Ao mesmo tempo em que se busca alcançar uma liberdade e uma individualidade ideal, isso também dificulta a convivência das pessoas e o jeito de ser de um pode ser ofensivo à maneira que vivem outras pessoas. Então toda essa gama de união político, social, econômico, religioso faz com que nós não tenhamos facilidades para viver em relacionamento. E aquilo que você gosta pode ser uma grande dificuldade para que outra pessoa aceite também. Nós temos muitas diferenças e essas diferenças, ao invés de nos unir para que nós possamos conviver com elas, tem nos afastado cada vez mais. Sabe por quê? Porque a ganância, o ódio tomou conta do nosso coração. E nós, mesmo diante do que está revelado para nós, nós ainda não entendemos que Deus tem o melhor preparado para cada um dos seus filhos. E esse profundo quadro de discórdia que já houve no tempo de Daniel, que se estende até os nossos dias de hoje, entre as pessoas, entre nações, é profético. Já está aqui retratado quando nós estudamos a estátua, que nós vemos ali: barro não se mistura com ferro. Haveria uma divisão entre nós. Quando Cristo veio a primeira vez, ele veio com uma missão. E ele mesmo disse, e essa missão de Cristo Jesus era para atrair as pessoas para si. E lá em João capítulo 12, verso 32, ele diz assim: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Quando Jesus voltar, não será diferente. Todos os olhos se voltarão para ele. Sabe por quê? Porque Jesus atraía a multidão. O interessante aqui é que Deus ele revelou o futuro para nós, para que nós pudéssemos viver a convicção de que essa batalha já está vencida, que nem tudo está perdido e que nós temos essa esperança de viver com o nosso Deus. E agora nós temos uma outra promessa: Cristo está nos atraindo para Ele. Sabe por quê? Porque quando Ele atrair as multidões ansiosas para ouvir as suas palavras, elas receberão vida. Jesus ele consolava os tristes, abrigava os fracos. Olha o trabalho de Jesus: amparava os desesperados, ele curava os doentes, ele cativava pequenos e grandes, mestres e letrados, civis e militares, honestos e corruptos, colaboradores e nacionalistas, senhoras e prostitutas. Ele era firme e amoroso no relacionamento com as pessoas. Até os pequeninos o procuravam, até as crianças. Por isso que Jesus disse: vinde a mim os pequeninos, porque delas é o reino dos céus. Ele era firme e amoroso. Jesus tinha um poder de atração que era irresistível.
E ele fazia isso tudo de forma voluntária. Até o ir para a cruz foi voluntário. Bem, ele foi levantado com os braços abertos e mãos perfuradas como um sinal inconfundível do amor de Deus pelos seus filhos, pela humanidade. Ele regou a terra com o seu próprio sangue e plantou nela a semente de um novo tempo. E nós podemos viver esse novo tempo. Quanto mais perto ficarmos de Jesus, mais perto chegamos um dos outros. E gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O ser humano, ele é uma caixinha de surpresa. É verdade, nós não podemos negar. Mas o ser humano também tem coisas maravilhosas para oferecer. Quando você passar tempo com as pessoas, você vai começar a entendê-las. Nós precisamos dessa proximidade. E Jesus vem para quebrar, para derrubar esse muro de divisão que há entre nós, que é profético, mas ele vem para derrubar tudo isso aqui. E quanto mais perto ficarmos de Jesus, mais perto chegamos uns aos outros, porque o nosso alvo como filhos de Deus é levar o nosso próximo para o céu também. Bem junto a ele, nós quebramos as crostas de gelo e finalmente aquecemos o coração. Seu amor incondicional nos inspira a amar sem reservas e aí a redescobrir o quanto as pessoas são únicas. Aprendemos a ser menos críticos e mais tranquilos, bem-humorados. Aprendemos também com Jesus a dar um desconto para as falhas e dificuldades alheias. E aprendemos a dar um descanso para aquelas pessoas que já estão cansadas, que já estão passando por tantas dificuldades. Queridos, nós precisamos deixar o mar revolto das desavenças e passarmos a navegar tranquilos pelas águas serenas da paz. Esse é o apelo de Deus para nós. Bem, finalizando aqui a nossa mensagem, a missão do rei que deu a vida pelos seus súditos se completará somente quando ele retornar. Esse sim é o rei que terá um reino sempre eterno. Esse é o rei que nós aguardamos. A sua vinda terá algumas implicações para esse mundo, como o conhecemos, mas será uma imensa alegria para aqueles que o esperam. Jesus, ele é a pedra que destrói a estátua. No caso, na interpretação profética, Jesus dará fim a esse mundo cruel, a esse mundo tenebroso, a esse mundo angustioso, a esse mundo que não nos oferece mais esperança. Ele vem para acabar com tudo isso aí. E essa pedra que vai bater no pé da estátua, que vai dividir, que vai acabar com esse mundo cruel, a Bíblia diz que ela já está vindo. E ela vem sem demora, conforme Apocalipse capítulo 22, verso 7, verso 12. Ela vem sem demora. Ela está voltando, ele está voltando, o nosso rei. E ele vem para acabar com toda a maldade, com toda a angústia, com ansiedade, com estresse, depressão que tem tomado conta. E ele vem para unir aquilo que está dividido pelo poder do pecado. Sabe por quê? Porque Jesus quer viver junto de nós. Ele quer todos unidos, todos juntos. E quando nós estamos todos juntos, nós ficamos muito mais fortes. Essa é a promessa de Cristo para nós. E uma das promessas mais maravilhosas que ele faz, lá em João 14, ele diz assim: não se turbe o vosso coração. Não fique ansioso, não fique triste pelo que está acontecendo na sua vida. Ainda que esteja tudo dividido, seus relacionamentos, a sua vida, seus sentimentos, Deus fez uma promessa para nós de que ele vai unir tudo para sempre. E João capítulo 14 tem a promessa mais maravilhosa que ele fez para nós na sua palavra, que resume todas as outras promessas. Não se turbe o vosso coração, diz ele no verso 1. Credes em Deus, crede também em mim. Sabe por quê? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa é a promessa de Deus para nós. Deus quer viver junto de nós. Bem, se lá na estátua a cabeça de ouro representava a Babilônia, o peito de prata representava a Medo-Pérsia, o ventre de bronze representava a Grécia, as pernas de ferro representam Roma e os pés divididos, barro e ferro, representa a Europa que está dividida hoje depois de tantas batalhas, de tantas lutas. Pastor, onde que nós estamos na história então? Para que essa pedra bata no pé da estátua e Jesus volte logo.
porque é isso que representa essa pedra lançada do céu. Onde que nós estamos? Eu acredito que nós estamos, sabe onde? Na pontinha da unha dos dedos da estátua. Bem na pontinha. Sabe por quê? Porque Jesus em breve voltará. Queira você ou não, esteja você se preparando ou não, Jesus voltará. Muitas pessoas estão aguardando a vinda de Jesus, mas poucas estão se preparando para a vinda de Jesus. Por isso o meu apelo nessa noite, se prepare para a volta de Cristo. Estude a palavra de Deus. Esteja sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor. E não deixe que nada te engane. E que você fique firme até a volta de Cristo. Você que está vivendo momentos difíceis na sua vida, Jesus diz hoje, não se turbe o vosso coração. Deus tem uma promessa para você. E essa promessa vem recheada de bênçãos, de vitórias, porque Ele já venceu por ti. Esse é o momento de nós nos apegarmos. E não só aguardar a volta de Cristo, mas nos preparar para a volta de Cristo, porque Ele vem buscar eu e vem buscar você também. Quer você estar preparado para esse dia? Quer você agora ter um reavamento na sua vida, se apegar à palavra de Deus, a uma vida de oração, uma vida de entrega e aguardar e se preparar para a volta de Cristo? Eu quero orar por você, aí onde você está. Feche seus olhos. Você que aceitou esse apelo, que quer entregar a sua vida para Cristo Jesus, que quer viver um relacionamento redentivo com Ele e aguardar para que Ele venha te buscar, feche seus olhos e eu vou orar por você. Querido Deus, maravilhoso Pai, que bom poder estar aqui na Tua presença. E neste momento pedir que o Senhor nos tome em Teus braços de amor, porque se a história ela foi certa ao longo do tempo e tudo que foi profetizado aconteceu, o que está faltando ainda vai acontecer, e nós temos essa certeza. Por isso nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Cuida de nós, nos prepara, Senhor, para a volta de Cristo, o Seu Filho amado. E querido Jesus, obrigado porque Tu morreste na cruz do Calvário por nós. Obrigado porque o Senhor cuida de nós a cada dia, anda conosco, nos toma em Teus braços de amor e nos acalenta. Obrigado, Espírito Santo, por nos consolar, por iluminar a nossa mente, por abrir o nosso coração e fazer entender que há um Deus acima de nós, que cuida de nós, que cuida da história desse mundo e que nas divisões dos nossos relacionamentos quer unir o povo dele, para que esse povo se prepare para a volta de Cristo Jesus. Muito obrigado. Louvado seja o Seu nome e obrigado pelas decisões tomadas aqui nessa noite. Essas bênçãos nós pedimos e também agradecemos. No doce e sagrado nome de Jesus. Amém. Obrigado, amigo, você que esteve conosco, que Deus te abençoe ricamente. Se prepare, porque no próximo sábado, no dia 26/9, no Espaço Novo Tempo Marizal, nós teremos uma linda festa batismal, o Batismo da Primavera, e você é nosso convidado. E no dia 27/9, nós teremos, o próximo domingo, nós teremos ali então o início da nossa classe bíblica e também o início dos nossos cultos presenciais. Você é nosso convidado especial. Tenha uma boa noite, que Deus te abençoe e que a esperança se renove em seu coração.